Olá, colegas da Pioneer, da Universidade Pioneer. É uma grande satisfação estarmos aqui para ministrarmos essa aula que nos foi solicitada. E para começar, a gente vai falar um pouco sobre água no sistema solo-planta-atmosfera e depois a gente vai abordar um pouco mais sobre a parte de solos, né, a parte de absorção de nutrientes. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Zavascki, sou diretor de pesquisa da AgroAdvance e a gente espera aí nesses próximos minutos aí a gente trocar bastante informação e a gente trazer bastante temas relevantes para que vocês possam usar no dia a dia de vocês, né? Bem, então essa primeira parte a gente vai abordar um pouco sobre água no sistema solo-planta-atmosfera. Como a água é absorvida, né? O que governa essa absorção, quais são os mecanismos que governam essa absorção e depois a gente vai usar esse conhecimento para entender um pouco mais sobre como as plantas elas adquirem os nutrientes também do solo, tá bom? Então, para a gente entender um pouco sobre essa dinâmica solo, água, solo, planta, atmosfera, a gente tem que entender um pouco da água na planta, né? Como que a planta utiliza a água? Para vocês terem uma ideia, 97% da água utilizada pela planta é para transpirar, para ela se arrefecer, ela trocar calor. Então vejam que esse mecanismo ele tem que ser muito eficiente de sair do solo, passar pela planta, sair na atmosfera. Sair do solo, entrar na planta, sair na atmosfera. Porque ela usa grande parte para se refrigerar. Então esse mecanismo ele tem que ser eficiente. E a planta não pode gastar energia para fazer isso. Porque se ela gastasse energia para fazer esse movimento, né, ela não conseguiria se manter. Né, porque ela ia ter que fazer esse movimento várias vezes, porque é o que ela mais usa, né? É o movimento que ela essa dinâmica da água sair do solo, entrar nas raízes, passar pelos vasos xilemáticos, ir para a folha e para a atmosfera, isso está acontecendo constantemente, porque a planta precisa, né, se refrigerar. 2% dessa água ela vai ser utilizada para a expansão dos tecidos, para crescer. A célula ela precisa ficar túrgida, né? Ela precisa absorver água, se ficar túrgida, e aí essa expansão celular, a célula vai se expandir e depois se dividir. E uma parte muito pequena, né, vai ser utilizada para as reações bioquímicas. Por exemplo, fotossíntese e outros processos, né, dentro da planta, as reações enzimáticas, boa parte necessita de água para que ocorra. Né? As células o citossol, né, é um meio aquoso, então é ali que ocorrem as reações. Então, uma parte da água é utilizada nisso, né? Então, nas reações bioquímicas, uma parte para compor a planta e para expandir as células e grande parte para transpirar, tá? E para que haja esse movimento, né, de saída do solo, entrada na planta, saída para a atmosfera, isso é governado por algumas forças, né? Você tem forças que governam isso, né? Por exemplo, você tem que ter um potencial muito menor onde vai sair do que por onde vai entrar, para que você tenha esse gradiente, né, que a água saia de um lugar de maior potencial para um lugar de menor potencial, para que ela consiga, esse fluxo seja constante e sem gasto energético, simplesmente por diferença de pressão. Né? Então a gente tem a diferença do potencial hídrico, né, que vai regular o movimento principalmente do solo para as raízes, né, ali nas células vivas. Depois teremos diferenças entre a pressão do xilema com as folhas ali, que a água vai sair do xilema e vai para a folha. E depois tem a diferença da concentração de vapor da água entre a folha e o ar. Então, como que acontece? O principal movimento que governa a absorção da água pelas raízes e depois a passagem pelo xilema é fluxo de massa. E depois lá na folha para a atmosfera é por difusão, por concentração de vapor. Então ali a água vai sair na forma de vapor das folhas para o ar, mas isso é por diferença de concentração de vapor. Já a água vai entrar na forma líquida nas raízes e isso é governado, e isso vai ser, esse movimento acontece, é o fluxo de massa que governa esse movimento, tá bom? Então só esse slide do professor Tiago Tesoto é bem ilustrativo, que mostra, né, como que funciona a entrada da água, né, por diferença de potencial mátrico. Vejam que é muito maior aqui no solo. Aí a diferença do solo com as raízes aqui, com o xilema, vejam que vai aumentando, né, vai diminuindo, perdão, o potencial.
aqui um exemplo aqui nos vasos xilemáticos, depois nas folhas e da folha para a atmosfera. Vejam que a diferença do solo para a atmosfera é gigantesco. Isso faz com que a água saia, né, de um lugar que é menos retido, com a força de retenção muito menor, né, e vai para a atmosfera. Obviamente, quanto o solo vai secando, essa força vai aumentando. E chega um momento que essa força é maior do que a força das raízes, e aí você tem o ponto de murcha permanente. A planta não consegue retirar água do solo. Então, a gente precisa manter esse potencial maior. E esse potencial aqui, ele pode ser diminuído por vários motivos. A gente pode ter diminuição, né, da água do solo, podemos ter uma salinização da água do solo também, aí a planta vai perder água para o solo. Então, e isso aqui é poder de retenção. Ou seja, quanto a água é mais retida no solo, ela vai ficando próxima aos coloides ali, próxima à argila, ela vai ficando retida com uma força tal que a planta não consegue tirar. Então, quanto mais água no sistema, mais essa água fica longe dos coloides, ela fica mais dos macroporos, que a força de retenção é maior. Esse potencial que aumenta e a água consegue sair do solo para a planta, né? Então, pessoal, o potencial hídrico é muito menor do que o do solo, né? Do ar, né? Portanto, isso faz com que a água fique constantemente evaporando. E é isso que a gente falou. A planta precisa ter esse movimento constante, né? E a planta aproveita essa energia e canaliza a água para dentro e para fora dela. Então, ela canaliza para dentro e depois para fora. Isso de forma passiva, sem gasto de energia. Isso que é importante, né? E é um mecanismo muito eficiente, muito eficiente. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe esse valor aqui, ó. Ele é um mecanismo simples e de tremenda eficiência energética. Por exemplo, o que é crucial, né? A planta consegue absorver 40 moléculas de água, ela consegue transportar para cada molécula de CO2 que ela absorve do ar. Então vejam, a água passa 400 moléculas ali pelos estômatos saindo e entra um CO2. Então vejam que essa eficiência de absorção de água é muito grande, né? Por todos esses mecanismos. A planta ela adquiriu formas de retirar água do solo, passar pelo xilema e depois sair lá na folha, né, na forma de vapor, de uma forma muito eficiente. 97% da água é utilizada para transpiração, então tem que ser eficiente e sem gasto energético. Então, só para vocês terem uma ideia, né, como que acontece lá no solo, né? O conteúdo, né, da água no solo e a sua taxa de movimento se dá por fluxo de massa, foi o que eu comentei no início. E isso depende do tipo e da estrutura do solo, né? Por exemplo, solos arenosos, você tem mais macroporos, né? Então ele drena muito rapidamente essa água não tem poder de ficar retido, porque os microporos são onde a água fica retida ali, né? Porque ali você tem um contato mais íntimo do solo com a água, então ele permanece de forma mais ligada, uma força de atração maior. Então, os solos arenosos, eles conseguem reter uma pequena quantidade de água. Boa parte ele passa nesses macroporos, né, e vai embora. E os macroporos geralmente então são poros de ar, onde a planta vai respirar. E os microporos, onde vai reter água. E obviamente, quanto maior a força de retenção dessa água, né, mais próximo, quanto mais seco o solo, aquela água que fica, ela fica retida mais fortemente. Então ela fica mais difícil da planta pegar. Por isso que a gente precisa ter mais água no sistema, para que aquela água nos microporos, ela esteja, uma boa parte dela ligada mais fracamente e a planta consiga absorver. Já os solos argilosos, né, eles são mais estruturados, né, a água fica retida contra a força da gravidade. Imagina, a água está passando, como o poro é muito pequeno, ela consegue reter mais do que a força da gravidade. Então a força de retenção é maior da gravidade, então a água não consegue infiltrar e ela fica retida. Então isso pode acontecer até 40%, né, do volume dos poros, né, pode ser preenchido com água, tá? Então assim, a água do solo, a força de retenção vai depender do tipo de solo. Solos mais arenosos, ele vai drenar mais e ele vai ter mais macroporos, então a força de retenção ali é menor. Então, se estiver bem molhado ali o solo, a planta consegue puxar mais facilmente uma boa parte dessa água. Em solos argilosos, ela tende uma parte da água a ser retida mais fortemente.
Por outro lado, os solos arenosos eles podem drenar mais. A força da gravidade muitas vezes é maior do que a força da própria retenção, por isso que ele infiltra mais. Então, tudo isso, né, depende do tipo de solo, tá? Então, vejam, ó, a taxa de fluxo da água no solo depende desses fatores, tamanho do gradiente de pressão, né, e a condutividade hidráulica. A condutividade hidráulica é como essa água vai percolar no solo aí, tá bom? Então, vai depender muito do tamanho do poro. Outra questão muito importante, então a água saiu do solo, conseguiu chegar próximo às raízes. O mecanismo de absorção de água, ele é basicamente governado por dois fatores, né? Ele é via simplasto e via apoplasto. Via simplasto e via apoplasto. Via apoplasto, como que é feito? É um caminho entre as células. Entre as células. Ele vai ali pela parede celular, entre as células. Via simplasto, ele automaticamente tem que passar por uma membrana e entrar nas células. A gente vai comentar sobre isso também lá na absorção de nutrientes. É o mesmo caminho, né? Porque o nutriente vai junto com a água. Então a água entra por esses... Isso eu estou falando ali no córtex da raiz, né? Uma vez para ele entrar de fato ali nos vasos, né, condutores, ele vai ter que entrar na endoderme, e aí para entrar na endoderme ele vai ter que automaticamente entrar dentro da raiz. Desculpa, ele vai ter que entrar dentro da célula, né? E aí vai ter essa barreira caspariana, que é a faixa de Caspari, onde a água vai bater ali, e aí ela vai ter que automaticamente entrar na célula. Porque essa faixa caspariana, ela tampa os espaços intercelulares. Então, a água vai ter que entrar na célula, né? Automaticamente ela vai ter que entrar. Por que qual que é a função disso para a planta? Porque a membrana celular, a membrana plasmática, é o grande filtro, né, para ela poder filtrar melhor ali. É lógico que ela não vai filtrar tudo, mas ela vai ter uma maior seletividade do que está entrando. Então ela consegue até chegar na estreia de Caspari, boa parte pelo apoplasto e uma parte pelo simplasto. E o que vai para o apoplasto, hora que chegar aqui perto da endoderme, aqui ó, na estreia de Caspari, ela vai ter que entrar na célula, e aí, depois que entrou na célula, aí ele vai entrar lá nos vasos do xilema, tá bom? E aí, obviamente, ele também pode começar no apoplasto, entrar no simplasto, depois passar para o apoplasto de novo, ou aqui também entrar já via simplasto, depois passar para o apoplasto. Isso tudo é governado por restrições de facilidade de caminhamento da água, né? O caminho mais fácil que a água encontra para ela percorrer, ela vai, né? E uma vez que entrou nas células, a água ela tem uma preferência. Ela consegue atravessar a membrana de forma mais fácil do que os solutos, do que os íons, por exemplo, água pura, né? Tem os canais próprios de aquaporinas, que são canais que permitem apenas a passagem da água, não de alguns nutrientes. Uma boa parte da água ela pode passar mesmo ali na camada fosfolipídica, né? Um pouco de água e também gases, tipo oxigênio e CO2. Então ali ela vai ter uma entrada preferencial em relação aos íons, os nutrientes. E os nutrientes aí a gente vai comentar um pouco mais adiante, tem a questão de membranas, né, de transportadores que vão governar essa entrada, tá bom? Uma vez que entrou, né, fez esse caminho vai levar a água, né, vai entrar na endoderme, vai chegar na estreia de Caspari, aí automaticamente vai ter que entrar na célula e aí vai chegar no xilema. Chegou no xilema, aí como que é feito esse transporte? Aí é a grande sacada das árvores bem desenvolvidas que tiveram que sair da água, né? As plantas evoluíram, saíram da água, foi para o ambiente terrestre. Como que você consegue ter árvores enormes, né, que tem que transportar água até lá em cima? Se fosse feito célula a célula, como são feitas, por exemplo, os musgos, isso não seria viável. E aí as plantas criaram esse esquema altamente eficiente que é o transporte via xilema, né? Como que é feito esse transporte via xilema? Ele é muito mais simples do que aquilo que eu comentei anteriormente. Tem que entrar entre as células, depois tem que passar numa membrana celular, para depois... Quer dizer, não tem isso. Ali, no caso do xilema, ele vai entrar, ele vai sair ali do simplasto, né? Ele vai sair daqui, ó, do simplasto da célula, e aqui ele já entra no xilema, que são tubos ocos, né? Que são células mortas. Né? E a água consegue transitar mais livremente, né? Ela não vai precisar ficar atravessando membranas, né?
E aí são esses dois principais conjuntos de célula, que são os traqueídeos e os elementos de vaso. Qual que é a principal diferença? Os elementos de vaso são vasos um pouco mais grossos e um pouco mais curtos. Já os traqueídeos eles são mais alongados e mais finos, né? São os dois principais tipos de célula do xilema, né? São células mortas, tá? Como que se dá a maturação dessas células? Elas criam uma segunda parede celular secundária, né? E elas morrem, elas perdem o seu tecido, o citossol, não existe citossol, não tem parte viva. Então, ela fica oca mesmo. Para quê? Para que a água possa fluir de forma mais livre, né? E aí é muito mais eficiente esse transporte. E aí ele consegue transportar a longas distâncias, por quê? Por coesão, né? Uma água liga na outra, e aí ela vai se ligando nas paredes, e aí por aquele fluxo transpiratório lá em cima, elas vão se ligando e por essa força vai puxando a água. E ela não sofre resistência, né? Então é um transporte muito mais eficiente, né? E é o transporte de baixo para cima. Bem, pessoal, e essa última parte desse fenômeno super eficiente, que é a absorção de água pelas plantas, né, para que ela possa se refrigerar, né, e ela possa utilizar a água da melhor forma possível, é o transporte da água das folhas para a atmosfera, né? E como que isso ocorre, né? Uma vez que a água sobe via xilema, né? E aí ela vai pelas nervuras das folhas, né? Se espalha de forma mais eficiente possível. Por isso que a planta ela é bastante vascularizada, ele tem muita nervura, para a água poder, e os nutrientes, obviamente, eles poderem, né, se espalhar o mais rápido, de forma mais eficiente possível. Uma vez que isso ocorre, ela vai ter que sair, né, dessas nervuras, das células do xilema, e ela vai ter que entrar, né, nas células da folha. E como que isso ocorre? Então, a água ela é puxada, né, pela diferença de pressão, né, pelo potencial do xilema para as paredes celulares do mesófilo. Então, ela vai passar por várias células, várias camadas de célula viva na forma líquida, antes de evaporar dentro dos espaços intercelulares, né, foliares. E ali vai haver obviamente, as folhas elas têm uma temperatura maior, elas recebem radiação, e ali a água vai sofrer uma evaporação, ela vai se evaporar, e aí ela vai ser retirada via folha por pressão de vapor. E aí o que vai governar, então, essa perda não vai ser mais o fluxo de massa, né? O fluxo de massa governou desde a entrada via solo, passou por via xilema, até chegar nas folhas. Da folha para a atmosfera é por difusão, por diferença de concentração de vapor d'água da atmosfera para as folhas. Vejam que quanto maior for essa diferença, mais rápida essa perda. Por isso que em dias nublados, né, que você tem uma umidade do ar muito alta, você tem essa menor transpiração, porque a diferença de gradiente de vapor da água da atmosfera para o solo é menor. Então, isso é o que governa essa troca, tá bom? Pessoal, mais ou menos é isso, né? Como que as plantas absorvem água, como elas utilizam água, né? É um transporte muito eficiente, tá? E tem que ser mesmo, porque 97% da água utilizada é para fazer esse processo de transpiração. A água tem que passar dentro da planta várias vezes para poder haver essas trocas de calor. E com isso ela carrega os nutrientes junto, né? Então, além de você fazer com que a planta se refrigere, né? Ele carrega os nutrientes. Então, esse mecanismo é extremamente importante para a vida da planta. Na sequência, nós vamos falar um pouco sobre o solo, né, sobre essas interfaces solo, parte sólida do solo, parte física, né, a parte líquida do solo, parte gasosa. A gente vai falar sobre tudo isso. E nós vamos falar também sobre mecanismos de absorção de nutrientes, que boa parte deles vão ser muito parecidos com essa absorção de água, mas tem outras questões que vão envolver transportadores, que é um pouquinho mais complexo. Mas isso aí a gente vai falar com vocês lá no campo, né? A gente espera ser bastante práticos e bastante visuais lá, e esperamos que vocês aproveitem a aula lá em Botucatu. Forte abraço, até lá!